Olá, bom dia a todos. Deixa eu ver se está tudo certo aqui com a transmissão. E é isso aí, seja bem-vindo à jornada 0 a 100, tá bom? Na jornada 0 a 100, você vai aprender como é que foi a minha jornada para sair de zero e chegar aos meus 100 primeiros alunos lá na Bahia. E eu vou mostrar como é que alguns dos meus clientes também conseguiram isso, tá? Para quem não me conhece, eu sou o Carlos Primo, eu sou instrutor de Krav Maga já há um pouco mais de 8 anos. E eu já consegui passar até um pouco desse número de 100 alunos aí. Eu percebi o seguinte, muitos dos meus clientes, né, vou contar isso um pouco mais tarde, eles no início da sua jornada eles têm muita dificuldade para conseguir os primeiros alunos. E aí eles se veem num dilema muito complicado, eles podem contratar alguém para ajudar, mas aí é caro, ele não tem dinheiro, ou então ele tem que estudar e aprender sozinho. Só que na internet eu não achei nada minimamente relevante para instrutores de arte marcial e, poxa, essa é uma dor que eu tive e eu quero ajudar a curar. Mas, por mais, assim, eu percebi que quando eu postei essa questão de conseguir 100 alunos, muita gente comentou assim, poxa, é um pouco complicado, hoje em dia é difícil conseguir 100 alunos. A verdade é que conseguir 100 alunos é sim difícil, mas dá para conseguir sim, com método, e existem desafios específicos que eu quero abordar exatamente aqui. Se eu não tivesse eu mesmo conseguido e vários dos meus clientes tivessem conseguido também, eu não estaria dizendo isso aqui para você, tá? Como foi o caso, assim, quando eu comecei a ajudar instrutores a conseguir os 100 primeiros alunos, a verdade é que hoje em dia, né, eu comecei em 2017 isso, hoje em dia parte desses instrutores são os maiores instrutores de Krav Maga dos seus estados, tá bom? E antes de eu te explicar como é que funciona a jornada 0 a 100, deixa eu te explicar de onde é que ela veio, como é que tudo isso começou, tá? Eu sou instrutor de Krav Maga formado pela Federação Sul-Americana de Krav Maga desde 2014, tá? 2013 foi o meu curso de formação e assim que eu me formei instrutor, logo no começo eu sempre segui, até hoje, né? Eu sempre sigo tudo o que o Grão-Mestre Kobe fala para mim fazer, eu vou e faço, não tem problema nenhum, porque eu acredito muito na competência dele, na capacidade que ele tem de fazer o que ele faz. E ele me disse que para você ser bom instrutor, você tem que treinar bastante e tem que dar boa aula. Essa é a base. E eu concordo plenamente com ele. Até hoje, eu acredito muito nisso. Se você é um bom instrutor e dar uma boa aula, essa é a base para você começar a construir os 100 alunos, né? Ou 200, ou 300, ou 1000 alunos, né? Você tem que ser um bom instrutor e ter boa aula. Mas, o que eu não sabia naquela época é que isso por si só não seria suficiente, era necessário também divulgar a sua aula. E em 2017, a orientação que eu recebi para poder divulgar foi, poxa, faz panfleto, tá? Divulga panfleto e faz cartaz, divulga cartaz. Os alunos vão comentar uns com os outros, a coisa vai acontecer, trata todo mundo bem. E com certeza eu fui e fiz isso. Eu pessoalmente sou uma pessoa que eu sigo tudo muito à risca e faço o melhor que eu posso. Tanto eu, junto com minha esposa naquela época, né, minha esposa até hoje, né, mas naquela época a gente distribuía panfletos por volta de 4, 5 horas por dia antes da aula. Sempre a gente estava lá distribuindo panfleto. Ia lá, pegava panfleto, distribuía panfleto. Ia lá, pegava panfleto, distribuía panfleto. Eu não distribuía de qualquer jeito, não. Eu pegava os panfletos e eu lembro que o mestre falou para mim assim, olha, entrega o panfleto para a pessoa, né? Eu, quando eu fazia antes, eu entregava o panfleto para a pessoa só se eu achasse que a pessoa merecia. Eu conversava com ele, falava, oi, tem um minutinho, falar um pouco sobre o Krav Maga, a pessoa ia, respondia. Eu conversava um pouco com a pessoa sobre o Krav Maga, se eu achasse que a pessoa merecia, eu ia lá e entregava o panfleto. E assim eu fiz e distribuí, poxa, muito mais do que 10 mil panfletos naquela época. E foi interessante que de panfleto, até hoje, depois de mais de, sei lá, 10, 20, 30 mil panfletos distribuídos entre impressão e tudo mais, eu consegui incríveis 2 alunos. Para eu ser assim muito legal, eu consegui 3 assim, que vieram de panfleto. O resto ou vieram do boca a boca, ou vieram de alunos que eram da própria academia lá que eu comecei a dar aula, e assim foi. E o interessante é que eu fiquei durante 3 anos patinando entre 18, 19 alunos, né? Foi o máximo que eu conseguia. Aí eu passava de 20, 21, 22, 18, 19, e eu ficava muito nessa. Eu dava aula para quem é de Salvador aí, na região da Cidade Baixa, né? Eu estou vendo que o pessoal está entrando aí, vocês estão conseguindo me ouvir direitinho. Se tiver algum problema com o som, vocês me avisam aqui, eu estou vendo que vocês estão dando bom dia, eu consigo enxergar pela minha tela que está ali.
tá certo? Mas, enfim, continuando a história, eu comecei a perceber que dar uma boa aula, treinar bastante, não seria o suficiente se eu quisesse realmente crescer, tá? E quem é professor de arte marcial sabe que é muito importante você treinar, né? Eu até fiz um vídeo nas minhas redes sociais esses dias, com base numa pergunta. Esses dias não, né? Alguns anos atrás. Perguntaram assim para mim, poxa, instrutor de Krav Maga treina? Eu falei, pô, essa pergunta é simplesmente a pergunta errada, né? Claro que o instrutor treina, tem que treinar. A questão é por que o instrutor treina, né? Ele treina para dar exemplo para o aluno, porque a palavra convence, mas o exemplo arrasta. E eu acredito muito nisso. Isso é a base, né? Não adianta você divulgar muito o seu trabalho quando o aluno chega na sua academia, você machuca ele ou de fato dá uma aula que não é condizente com o que tem que ser. Eu sempre treinei bastante, mas isso não foi o suficiente para fazer os alunos crescerem. E aí eu percebi assim, poxa, o que eu tenho que fazer para poder dar aula? Porque assim, as pessoas entram em contato, né? E eu fiquei assim, pô, as pessoas estavam entrando em contato, eu estava respondendo às pessoas, mas as pessoas às vezes marcavam aula experimental e não iam. O que acontecia? Eu não sabia o que acontecia. Às vezes a pessoa não marcava aula experimental, só chegava para mim assim e perguntava, quanto é? Não sabia nem o que responder. Pô, bom dia. A pessoa não me tratava nem como ser humano, como assim? Esse tipo de problema que eu fui tendo que lidar lá no começo, ao longo dos 3 primeiros anos, eram problemas que na minha cabeça até aquele momento eram insolúveis, tá? E aí chegou um momento que ele foi muito importante, mudou completamente a forma como eu enxergo o marketing, principalmente para artes marciais hoje em dia. Foi o seguinte, eu comecei a estudar bastante sobre marketing, encontrei um monte de coisa que simplesmente não funciona. Apliquei tudo que você pensar e imaginar. Na internet tem muito conteúdo sobre marketing digital para produtos digitais, né? Mas para artes marciais você vê muito pouca coisa e enfim, naquela época não tinha absolutamente nada, né? Só tinha mato nesse sentido. E aí eu decidi pesquisar de maneira séria e aplicar. E aí um dia eu estava indo dar aula, tranquilamente, a dona da academia que estava dando aula me chamou para poder conversar. E ela falou assim para mim, Carlos, você tem um problema. Você tem muitos alunos, né? E, poxa, já que você tem muitos alunos, você está dando um problema aqui, está gerando confusão na academia. Eu tinha 19 alunos, eu não conseguia entender por que isso era muito aluno, né? Mas se alguém já teve esse tipo de conversa com o dono da academia, já posta aí, poxa, tive esse tipo de conversa, tá? Mas, caramba, eu olhei assim, pô, 19 alunos, a pessoa está achando que é muito aluno, mas tudo bem. E qual é o problema? Eu pensei, talvez ela queira que diminua os alunos ou coisa assim. Ela falou, olha, a gente vai encerrar aqui nossa parceria e você tem uma semana para ir embora. E eu falei, caraca, uma semana? Tá bom. Vamos lá então. Eu procurei outras academias na região, pensei, pô, tenho 19 alunos, né? As pessoas vão me aceitar. Não foi o que aconteceu. Eu procurei várias academias, nenhuma quis aceitar nos termos que a federação exige, né? Com um minimamente decente academia ou as condições de pagamento que fossem aceitáveis para mim. E aí eu achei um lugar que hoje é onde é o Krav Maga Cidade Baixa, com a diferença que não está tão bonito quanto está agora, né? Se você for e procurar por Krav Maga Cidade Baixa no Instagram, você vai achar, ou se você for no meu Instagram também, nas fotos mais antigas, você vai ver lá como é que tá, né? Tá bonitinho com tatame. Ao contrário, o prédio ele estava completamente abandonado, tinha até moradores de rua lá dentro, tinha entulho até o pescoço assim. Eu falei, caramba, eu vou aceitar esse desafio, eu vou vir para cá, eu vou reformar, eu vou fazer o que precisa. Só que tem um problema, precisava de dinheiro. E eu, Carlos Primo, não tinha esse dinheiro, tá? Mas aí entrou 2 pontos, tá? Que fizeram muita diferença nessa hora. O primeiro foi minha esposa. Minha esposa tinha um dinheiro guardado, ela me emprestou esse dinheiro para que eu pudesse fazer, né? Mas eu não sou o tipo do cara que eu pego o dinheiro e falo assim, bom, se você me emprestou é porque você poderia dar e eu não vou te pagar nunca, porque você é minha esposa e tem que confiar em mim. Não é isso que eu faço. Eu queria trazer de volta para o nosso patrimônio esse dinheiro e depois de pesquisar bastante eu entendi uma coisa que é interessante se anotar aí, não fui eu que inventei isso. A primeira vez que eu escutei isso foi do Flávio Augusto, mas eu tenho certeza que não foi ele que inventou também, você pode pesquisar a fonte. Ele falou assim, o dinheiro mais fácil de você conseguir, o melhor dinheiro para você conseguir emprestado ou dado, né, não é o dinheiro do banco, é o dinheiro do seu cliente, porque ele confia mais em você do que qualquer banco.
E aí eu falei, pô, isso faz sentido, eu tenho 19 alunos, já passaram pela minha mão aqui alguns alunos, o que eu posso fazer? E aí eu comecei a fazer um esforço de marketing e aplicar as técnicas de maneira um pouco mais primitiva naquela época, mas eu comecei a fazer tráfego, comecei a fazer de maneira um pouco mais profissional. Observem, 7 dias, tá? Eu apliquei toda a estratégia que eu vou passar aqui para vocês ao longo dessa semana e simplesmente eu fiz uma oferta de plano anual para os meus alunos, entre muitas outras coisas. Não só eu consegui 19 planos anuais, tá? Alguns deles à vista, como eu também consegui ir de 19 para 42 alunos em 7 dias. Cara, 42 alunos não são 100 alunos, tá? Mais tarde eu consegui ter 100 alunos lá na Cidade Baixa, mas aquilo ali destravou na minha cabeça uma coisa que eu falei, meu Deus do céu, eu descobri a pólvora. E aí, duas coisas muito interessantes aconteceram. Primeiro, eu queria compartilhar isso com todos os meus colegas que eram instrutores de Krav Maga. Não sei se alguns deles vão assistir a gravação aqui, mas, de fato, eu comecei a procurar todo mundo. Eu procurei os que se formaram junto comigo na turma de formação de instrutores, eu procurei o próprio Grão-Mestre Cobb, eu procurei várias pessoas para poder falar, olha, eu descobri um jeito aqui de trazer muito aluno. E é o tipo de coisa que eu estou procurando há 3 anos, eu queria compartilhar isso com todo mundo. E é claro que, 42 alunos não chamava tanto a atenção assim naquela época, e algumas pessoas acreditaram, outras pessoas falaram, tá, vai fazendo aí, vamos ver o que acontece. E a verdade é que quem acreditou naquela época, hoje, está entre os instrutores, os maiores instrutores de Krav Maga dos seus estados, porque eu passei tudo que eu estava fazendo e eles começaram a aplicar e simplesmente funcionou. E eu percebi assim, poxa, minha missão como instrutor de Krav Maga, na minha cabeça, não é só formar alunos ou ser o maior instrutor que eu posso ser ou qualquer coisa assim. Eu acho que esse é um objetivo muito pequeno. Eu acredito sinceramente que quando eu divulgo esse tipo de informação, eu tenho a possibilidade de fazer os outros instrutores que estão se formando agora, e os instrutores até mais antigos que têm uma certa dificuldade com esse tipo de coisa, a atingir mais pessoas, transformar mais vidas. E isso, com certeza, eu não consigo fazer sozinho, tá? Por isso eu decidi gravar essa série de vídeos, fazer essa semana da jornada 0 a 100 com vocês. Porque eu acredito que eu sozinho eu não consigo mudar de maneira satisfatória esse mercado, que na minha opinião é muito amador, muito pouco profissional na internet e com poucas mudanças, algumas delas gratuitas, outras até baratas, você consegue atingir muita gente se você está começando do zero. Se você já tem alguns alunos e quer aplicar estratégias mais avançadas, eu vou falar um pouco mais sobre isso no segundo e no terceiro dia. E com certeza, se você entender como é que funciona de maneira profissional, como você pode se posicionar na internet e também na sua academia, muito rapidamente você vai perceber que a jornada do 0 a 100, sim, ela é difícil, mas com certeza ela é bem possível se você é um bom instrutor, dá boa aula, treina bastante e tem alunos aí que podem comprovar isso. Isso daí é de longe uma coisa que eu acredito que não dá para discutir. Eu já vi isso acontecer vezes o suficiente, com pessoas diferentes o suficiente para acreditar que isso é verdade. Se você é instrutor formado pela Federação Sul-Americana de Krav Maga, você pode ter certeza disso. Eu tenho uma live extra para vocês, tá? Se você é um instrutor formado pela Federação, é só falar com o Grão-Mestre Cobb e ele vai disponibilizar o link para você e essa live extra vai ser disponibilizada. Se você não é instrutor de Krav Maga, não tem nem sentido você assistir essa live, é muito direcionada para quem é do Krav Maga, mas essas lives abertas aqui eu estou falando para outras artes marciais. Serve também para quem é instrutor de Krav Maga, mas de um modo geral, se você é professor de karatê, professor de judô, professor de taekwondo ou de qualquer outra coisa, capoeira, também vai servir para você, desde que você seja bom instrutor, tá? Tenha bastante alunos, seja bom instrutor e dê boa aula, né? Que seus alunos estejam bem satisfeitos com isso. E é com base nisso que eu vou começar a jornada 0 a 100, tá bom? Eu estou vendo aqui poucos comentários, né? Então não está atualizando aqui. Vocês estão me ouvindo perfeitamente, parece que tem 24 pessoas assistindo aqui, mas está crescendo rápido o número e eu queria que vocês digitassem aí se vocês entenderam até agora, tá tudo ok, dá um ok aí para mim, um joinha, qualquer coisa no chat só para eu saber que a transmissão está acontecendo, tá bom? Bom, então eu vou começar aqui a jornada, certo? Na jornada 0 a 100, quando a gente começa do zero, a primeira ilusão completa que eu tinha,
e você viu isso na minha história muito clara, é a seguinte: as pessoas, os instrutores, eles acreditam que uma pessoa fria, né, um lead frio, uma pessoa que entra em contato com você frio, ele é uma pessoa desqualificada para a sua aula. A gente, dentro da arte marcial, dentro do Krav Maga, está muito acostumado a respeitar as hierarquias superiores, ou seja, o nosso professor, o nosso mestre, o nosso, né, instrutor, ele é uma pessoa que merece o nosso respeito e a gente, beleza, já viu o joinha aqui, muito obrigado, tá? João, muito bom. Então, é uma pessoa que merece muito respeito, né? E a gente sempre respeita ele. Então, quando a gente se forma instrutor, quando a gente se forma professor, mestre ou qualquer coisa na sua arte marcial, é muito natural que a gente espere parte desse respeito das pessoas que entram em contato com a gente. Só que isso não acontece. A pessoa entra em contato com você e fala assim: quanto é? E como é que é isso aí? Isso daí é capoeira, jiu-jitsu, judô, krav maga, taekwondo ou o quê? Como é que é esse capujitsu estranho que você ensina aí? E a pessoa simplesmente não tem esse nível de respeito com você. Isso quer dizer que essa é uma pessoa ruim, que vai fazer mal para a sua aula? Não, absolutamente isso não é verdade, tá? Existe uma diferença muito grande entre uma pessoa fria, e eu vou falar o que é isso já já, e uma pessoa desqualificada, tá? Eu vou começar explicando o que é uma pessoa desqualificada. O que é uma pessoa desqualificada? É uma pessoa que não importa o que aconteça, mesmo que ela se matricule com você, pague o plano anual para você, ela só vai te trazer prejuízo. Eu vou dar um exemplo. Uma pessoa que tem problemas com a justiça. Uma pessoa que tem problemas com a justiça, ela não deveria entrar em contato contigo. Uma pessoa que bate na esposa, uma pessoa que usa usuário de drogas, traficante. Esse tipo de pessoa, ela não precisa entrar em contato contigo. Você concorda comigo? Todo mundo entendeu o que eu falei até aqui? Vai dando um ok para poder sacar e interagir um pouco mais com vocês aqui. Vamos aproveitar que está ao vivo, tá? Então, quando a pessoa está desqualificada, você quer distância dessas pessoas. Como é que você faz para poder evitar essas pessoas desqualificadas? É muito simples. A sua comunicação tem que afastar essas pessoas, tá? Então, eu gosto de fazer isso de maneira implícita. Por exemplo, o Krav Maga é uma técnica de defesa pessoal israelense. Uma pessoa que é antissemita, uma pessoa que acredita que judeu tem que morrer, essa pessoa não pode entrar em contato comigo, tá? Então, como é que eu faço para poder dizer isso? Eu vou dizer que se você é antissemita, vai embora? Não. Eu boto uma bandeira de Israel aqui atrás. Quando eu boto uma bandeira de Israel aqui atrás, eu estou dizendo para as pessoas que não gostam dessa bandeira que aqui não é o lugar delas. Deu para entender? Essa é uma das formas que a gente pode fazer. Mas, principalmente do ponto de vista da pessoa desqualificada, eu não me dirijo diretamente a ela, eu simplesmente vou repelir ela de maneira indireta, através da minha comunicação, através da minha vestimenta, tá? Se você reparar, hoje eu não estou de uniforme, eu estou um pouco mais neutro porque eu estou falando com todo mundo. Mas quando eu for falar com os professores de Krav Maga, eu vou colocar o uniforme aqui, tá? Até em respeito a eles, em respeito ao Grão-Mestre Kobe, tá bom? Mas é assim que funciona, tá? Sempre que eu vou atrair as pessoas, eu tenho que pensar, poxa, quem é que eu não quero atrair? Essa pessoa tem que estar fora da minha comunicação. E o que é uma pessoa fria, né? Essa é uma pessoa que, por mais qualificada que seja, é uma pessoa que precisa de você, ela não entrou em contato com a sua arte ou com você o suficiente ainda para entender como é que funciona o seu trabalho. Então, ela não te respeita ainda, porque ela não te conhece. Ela quer te conhecer, mas ela não ainda se comunica com você da forma que você está acostumado a se comunicar com seus alunos. Então, tratar a pessoa fria como você trata os seus alunos é uma receita para você continuar com pouco aluno, né? Porque só vai entrar em contato contigo quem já vem indicado ou quem vem muito pronto para poder falar contigo, tá? O segundo erro principal que as pessoas cometem nesse sentido da jornada 0 a 100, primeiro, antes de eu falar do segundo, eu queria saber se todo mundo entendeu o primeiro. Mais uma vez, dá o joinha aí. Eu vi que o Muller está dizendo que é professor de Taekwondo. Muito bom. Show de bola, Muller. Se você tiver alguma dúvida específica a respeito do Taekwondo, você pode mandar por aqui, que o que eu puder fazer para poder te ajudar, eu faço. Tá? Eu não vou te ensinar Taekwondo, quem sou eu para fazer isso, mas eu posso te explicar a respeito do marketing, a respeito da jornada de 0 a 100 alunos, tá bom? Continuando aqui, na segundo erro principal que a gente comete quando a gente está começando, quando a gente quer atrair os alunos para poder entrar, é ignorar os níveis de consciência dos alunos. E isso é a chave principal do segundo episódio
que eu vou explicar aqui, tá? Existem níveis de consciência que as pessoas entram em contato com você, tá? Existe desde o nível mais frio, que é o que está lá embaixo. Não fui eu que inventei isso, tá? Mas eu sou a primeira pessoa que eu estou vendo falar sobre isso aplicado diretamente a artes marciais, tá? Isso, ele falou que é professor de taekwondo, muito bom. O Joildo, né? Muito bom. Pelo visto tem bastante professores de taekwondo aqui que estão vendo a gente, muito bom. Enfim, a gente pode até pensar em alguma coisa um pouco mais específica para isso mais tarde. Mas manda lá nos comentários, interage no grupo que isso vai ajudar. Sobre os níveis de consciência. Imagine que uma pessoa que nunca ouviu falar de taekwondo, por exemplo, tá? Uma pessoa que nunca ouviu falar de taekwondo entra em contato com você, ou nunca ouviu falar sobre Krav Maga também, entra em contato com você, e aí ele não sabe do que se trata, ele não tem a menor ideia da diferença entre a sua arte e todas as outras, ele não tem a menor diferença entre você e todos os outros, né? A gente sabe que tem muita gente que simplesmente não deveria estar dando aula e está lá dando aula, né? E ele está te comparando com todo mundo. Aí ele chega para você e manda uma mensagem assim: quanto é? O que essa mensagem quer dizer? Ele está interessado em pagar, afinal de contas ele perguntou quanto é. 2, ele não tem a menor ideia do que se trata. Porque essa é a pergunta errada, não é quanto vale a aula. O que vai responder essa coisa, eu vou falar no segundo episódio, um pouco mais profundamente sobre isso. Mas, principalmente, você tem que identificar primeiro qual o nível de consciência que a pessoa está, tá bom? São 5 níveis de consciência que a pessoa pode estar, e eu vou falar sobre esses 5 níveis de consciência no segundo episódio. Mas, principalmente, quando você entende qual o nível de consciência que a pessoa está, você pode se direcionar a ela diretamente de acordo com o nível de consciência dela, tá? E mais do que isso, se você sabe em qual nível de consciência a pessoa está na internet, fica muito fácil de você entender. Por exemplo, quando você faz um anúncio no Instagram, a pessoa está lá, navegando, procurando fotos, vídeos de outras pessoas, vendo vídeo de cachorrinho, e de repente aparece você lá com um anúncio, chamando a pessoa para fazer uma aula experimental. Quando essa pessoa entra em contato contigo, é muito provável que ela esteja num nível de consciência muito baixo. A pessoa não sabe quem você é, você apareceu para ela, tá? Por outro lado, quando a pessoa está digitando o seu nome no Google, né, e bota o seu nome lá, né, no caso, deixa eu ver o nome do professor de taekwondo aqui, Joildo Bernardo, o cara digitou seu nome lá no Google, tá? Joildo Bernardo, professor de taekwondo, digitou lá, de alguma maneira você apareceu, ele clicou, esse cara está muito consciente, tá? Esse cara, ele muito provavelmente não vai entrar em contato perguntando quanto é. Ele vai dizer: pô, grande mestre Joildo, poxa, como eu posso aprender taekwondo com você? Como é que é? Onde é que é a sua aula? Quais são os seus horários? Entendeu? Uma vez que você identifica de onde ele veio, já tem uma pista muito clara de qual o nível de consciência dele. E aí você consegue direcionar não só a sua comunicação no atendimento, mas no próprio marketing para poder resolver isso. As formas de fazer isso eu vou falar um pouco mais no segundo episódio, como eu disse, mas agora é importante você entender que você deve evitar esse erro. Não trate todo mundo igual, porque quando você trata todo mundo igual, você cai na armadilha de rejeitar todos aqueles que não estão nesse pacote que você colocou todo o resto. Tá? É um erro muito comum, eu vejo muitos instrutores cometendo esse tipo de erro, e eu pessoalmente cometi ele várias vezes no início, por isso que eu estou falando ele aqui. Não trata todo mundo igual, porque todo mundo não é igual, principalmente antes de entrar. Depois, é claro, o aluno, você vai saber como tratar ele depois dentro da aula, mas antes dele chegar, trata ele de acordo com o nível de consciência que ele tem, que são 5, eu vou falar mais sobre isso no segundo episódio, tá certo? Muito bom. E continuando aqui sobre os erros, todo mundo entendeu o segundo erro, tá tudo certo aí, show de bola. Então imagina, por exemplo, que quando a pessoa vai entrar em contato contigo, vou repetir aqui, o primeiro erro é você simplesmente... o segundo erro, desculpa, é simplesmente ignorar o nível de consciência das pessoas, né? E se você ignora ele, trata todo mundo igual, você simplesmente está garantindo que as pessoas que não estão nessa faixa, elas não vão responder a você, tá? Eu já vi instrutores, inclusive, que quando a pessoa manda assim, quanto é, o cara nem responde. Isso é um erro. A pessoa está interessada. Você só precisa se comunicar de uma maneira ideal para cada nível de consciência. Tá certo? Show de bola. Muito bom. Agora vem o terceiro erro que as pessoas cometem quando elas estão no início da jornada. E esse é clássico, tá? Esse é clássico.
Esse erro acontece quando a pessoa está um pouquinho mais avançado, e aí ele percebe que ele tem que fazer marketing, tá? E aí ele contrata um gestor de tráfego, por exemplo, para poder fazer tráfego para ele. Eu sou gestor de tráfego, um dos motivos pelos quais eu fiz esse evento é porque os meus colegas que estão começando, eles não têm como me contratar mais, porque eu já cobro um preço que não cabe mais no preço de quem está começando, né, no orçamento de quem está começando. Então, decidi fazer essa série de lives para isso. Mas aí o cara vai e contrata um gestor. E aí ele espera desse gestor um milagre. Olha, eu tenho aqui 5 alunos, eu estou acostumado a atender a pessoa de um modo geral para poder ter esses 5 alunos, e agora eu vou contratar um gestor de tráfego e agora eu vou pagar R$100 por mês de campanha e eu vou ter agora 100 alunos. Ou seja, R$1 para cada aluno. Meu Deus do céu. Isso não vai acontecer, tá? Não espere um milagre do seu gestor. Isso simplesmente, ele não é um mago, ele é um gestor de tráfego. E mesmo que você seja o gestor de tráfego, mesmo que você faça as campanhas, você não pode esperar um milagre das campanhas. Tá? A campanha é baseada em teste, como eu falei. Esse primeiro episódio eu estou explicando mais ou menos os erros, mas no segundo episódio eu vou explicar exatamente como você faz para poder não cair nesses erros. Tá? Então, agora eu só quero que vocês identifiquem isso. Poxa, mas espera aí, quanto é que eu tenho que investir então, já que R$100 é pouco, tá? Isso depende do nível que você está, mas principalmente o que você tem que entender é que o primeiro dinheiro que você vai investir, você muito provavelmente vai perder, porque você não sabe qual é o melhor tipo de campanha para fazer e você precisa testar, tá? Então, imagina, por exemplo, que você pega um gestor, o melhor gestor do país para isso. Vamos supor que você me contrate. Você vai falar assim, Carlos, eu quero fazer uma campanha aqui, e eu vou dar o dinheiro que você quiser para fazer a campanha. Tá? Toma, faz a campanha, eu quero 100 alunos em 30 dias. A minha resposta para você vai ser o seguinte, olha, calma. Não é assim que funciona. Não é só fazer a campanha. Tá? A jornada inteira para o aluno entrar, ela não se baseia na campanha só. Imagina que você vai construir uma casa. Os alicerces dessa casa é a sua aula, o seu treino, é você. Tá? Isso daí tem que estar muito bem construído. E eu vou supor que você é bom instrutor, por isso você está aqui. Tá? E depois que você faz os alicerces, aí você vai construir as paredes da casa. Não é? Beleza? As paredes da casa, o meio de campo aqui, né? O que está no meio é o marketing. É isso que eu vou ajudar a construir. E se você me der muito dinheiro, eu faço paredes excelentes para você. Agora, acontece que tem um telhado, que é muito importante, que é o atendimento. Se eu fizer uma campanha e você começar a receber 40 contatos por dia, você consegue atender e responder esses contatos em tempo hábil? Né? Um tempo razoavelmente bom, né? Ou você demora 4, 5 dias para responder os contatos? Vai demorar 2 dias para responder os contatos. Isso é muito tempo. Tá? Tem alguém aí na sua academia que responde os contatos? Essa pessoa está preparada para diferenciar os níveis de consciência? Tudo isso é o telhado. Porque senão você simplesmente está construindo uma casa gigante sem telhado. Quando chover, o que vai acontecer? Entendeu? Então não adianta você construir uma casa sem telhado, ou pior, você tem um atendimento excelente, você tem um alicerce muito bom, você é excelente instrutor, como era mais ou menos o meu caso no começo, e aí não tem marketing. Os alunos simplesmente não vêm, o telhado não se sustenta sem a casa. Né? Então, o meu objetivo é que você construa uma casa forte, firme, para que com todos os processos funcionando, você tenha um fluxo de alunos entrando, certo? Show de bola. Então, vamos ver se vocês entenderam esse terceiro princípio. Primeiro princípio, como eu disse para vocês, o segundo princípio, como eu disse para vocês não podem ignorar o nível de consciência das pessoas que entram em contato. Tá? Cada nível de consciência tem que ser tratado diferente, inclusive desde a campanha que você faz, do anúncio que você faz para ele, até o jeito que você faz o atendimento para ele. Eu vou falar mais sobre esse como no segundo episódio. O primeiro erro que eu falei é você simplesmente confundir um lead desqualificado com um lead frio. Você não pode confundir os dois. O lead desqualificado é aquele que você simplesmente não quer que entre em contato com, que se matricule. Às vezes ele até parece um bom aluno, mas quando você vai ver a vida dele não é o cara. Tá? E o lead frio é o cara que simplesmente não te conhece ainda. Mas se ele te conhecesse,
com certeza ele iria querer fazer uma aula contigo. Você tem que saber diferenciar isso, tá bom? E o terceiro erro, como eu falei, é esperar um milagre da sua primeira campanha de marketing. A campanha de marketing ela não faz milagres, tá? É teste, e esse teste, como você cobra o seu professor ou o seu gestor e como você de fato pode fazer isso com a mão na massa, eu vou explicar um pouco melhor no segundo episódio, tá? Eu queria fazer essas lives um pouco mais curtas, mas eu queria pedir para vocês 3 coisas, tá bom? A primeira coisa, e muito importante, eu queria que você entendesse, aqui vai ficar gravado, tá? Assiste isso aqui de novo, vê se ficou alguma dúvida, interage no nosso grupo do Facebook. Lá eu vou responder pessoalmente todas as dúvidas que vocês enviarem, tá bom? Que eu consegui, a não ser que tenha muitas dúvidas lá e eu não consigo responder, tudo bem, aí eu vou responder as que eu consigo. Mas de um modo geral eu vou responder o máximo que eu puder entre hoje e amanhã, tá certo? Na quarta-feira eu vou abordar exatamente o como você diferencia os níveis de consciência dos alunos, como você atende ele, como você chega nele de maneira eficiente e principalmente como você faz de maneira gratuita ou muito barata para atrair os primeiros alunos usando a internet, tá bom? As dicas que eu vou dar, as dicas não, né? As estratégias que eu vou passar no segundo episódio, elas são fundamentais para que você não só não cometa esses erros, mas que você comece certo. E se você já começou, para que você ajuste a rota e comece a atrair os seus primeiros 100 alunos, tá bom? Então assiste o segundo episódio, eu já vou liberar o link aqui para que você possa reservar na sua agenda. Ele vai acontecer depois de amanhã, às 11 horas da manhã, exatamente como esse aqui. Então assiste, se tiver qualquer dúvida, fala comigo, tá bom? Eu vou responder vocês no grupo da melhor maneira que eu posso, tá certo? Então é isso aí, muito obrigado pela presença de todos vocês e até depois de amanhã, às 11 horas. Um abraço e até em breve.